Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou continuar a leitura da Bíblia. Hoje a leitura é do terceiro capítulo da primeira carta de João. Ok, então vou começar a leitura aqui. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete o pecado pratica a iniquidade, e o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não continua pecando, e todo aquele que continua pecando mostra que não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o que aquele justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele. É impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. O amor mútuo, pois está, pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que, sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama
permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto sabemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? O mandamento, a consciência e o espírito. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade. E com isto tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos a Deus com corajosa confiança. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele, e que ele permanece em nós, sabemos pelo Espírito que nos deu. Então, veja bem, aqui ele costura bem, né, o João, ele traz para nós, bem no finalzinho, ó, quem observa os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E que ele permanece em nós, e que ele permanece em nós. Sabemos pelo Espírito que nos deu. Então a gente sabe que Deus permanece em nós porque Deus nos deu um Espírito. É esse Espírito que comunica em, em tempo integral, né? Ele se comunica, né? A gente tem uma comunidade de comunicação que são as células, né? E essas células elas decidem muito pela comunicação do Espírito Santo. Então vamos dar uma noção a partir das escalas aqui para esse conhecimento. Vamos dizer que toda roda sobre um plano gira a partir de uma força, de uma potência. Então, toda roda sobre um plano, ela começa a girar e a característica desse giro, a caracterização desse giro nos traz para nós medidas. As medidas nos faz ter noções das velocidades das rodas. Só que presta bem atenção.
todas as rodas são capazes de rodar na mesma velocidade. Ah, e quando eu falo todas as rodas, eu falo todas as rodas mesmo, né? O que seriam todas as rodas? Seriam todos nós, todas as células, todos os sistemas. Quando eu falo todas as rodas, você precisa entender que a roda, ela representa para nós uma representa para nós é, um, um, uma, uma forma geométrica que simboliza, né, uma unidade de movimento contínuo. Então, por que isso, né? Porque você pode até ter a impressão de que a roda, né, está parada. Você pode ter a impressão, mas geralmente a roda ela é um formato que a gente tem para rodar, né? O verbo da roda é rodar. Você está entendendo? Então, ela é a forma do movimento, né? Ela é aquilo que nos dá movimento contínuo. E olha só, dessa forma que as rodas, a gente pode ter vários raios, vários tamanhos de rodas e pode alinhar elas para rodar na mesma velocidade. Você tem que perceber que cada uma dessas rodas, quando iniciarem o seu movimento de rolar, o que acontece? A superfície dessas rodas vai encostar no chão e você vai ter uh, um movimento. E se eu pegar todas essas rodas com vários tamanhos e anotar quanto de superfície dessa roda rodou com o passar do tempo, você pode ter uma variação. Só que essa variação de informação pode ter o mesmo valor para cada uma das rodas, porque cada uma das rodas elas dentro dessa ocupação de visualizar a característica do movimento com o passar do tempo, ela, ela precisa ser proporcional, precisa ser escalar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando a gente vai vivendo e a gente vai movimentando, todos nós, temos aquilo que se chama reação. Todos nós estamos conectados com o mundo em reação. O Espírito Santo ele se desencadeia em reação. Isso é vida, né? E quando a gente escuta, a gente obedece o Espírito Santo, a gente vive em Deus. Porque esse é o código da santidade. É trazer o Espírito Santo igual Jesus o trouxe, né? Acreditando e sendo fiel ao Pai, a esse pacto, a esse Espírito.
É, mesmo que na figura humana, mesmo que rodando, né? E olha só, se a gente acelera essa roda, muito provavelmente a gente vai sair do plano. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ahn, acelerar é você ir em uma velocidade que você não percebe a informação do Espírito Santo. Você não percebe, você fica insensível a o Espírito Santo. E quando você fica insensível, você não respeita, você não observa, você perde a admiração dele, você falha na administração da sua mensagem e você até mesmo o ignora, tomando atitudes que são contrárias à sua religião, à sua fé, o seu Espírito Santo que Deus colocou para te guiar em, sobre aquilo que Ele espera de você. E aí você o decepciona. Por quê? Porque ser uma roda, cara, é o máximo. Ainda mais uma roda que vem carregando o Espírito de Deus, que obedece a Deus, que sabe que rodar é sagrado, entende? Né? E, poxa, se tem alguma coisa que nos conecta a tudo e que nos absorve de tudo, é o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, a gente pode tudo. Veja só, tá aqui escrito, ó. E qualquer coisa que perdirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Então, vamos dirigir o pedido é, desse para o Espírito Santo, né? Pedimos com o Espírito Santo para Deus, porque Deus, se isso for, né, para que a gente conheça e salve, né, e Deus nos conheça a si mesmo dentro desse desse compromisso, ele nos dará, certo? E aí a gente tem uma coisa aqui, né, que foi muito falada nessa carta, o amor ao irmão. Mais uma vez eu repito, quem é o irmão? O irmão, se você pegar um cilindro, o que que é um cilindro? Um cilindro é um volume de rodas. Só que é um volume de rodas que continua sendo uma roda, né? Um cilindro é um volume de rodas. São rodas unidas. O que que um cilindro tem de diferença de uma roda? Ele tem esse volume, né? Ele consegue guardar, ele consegue ser superior em algumas características. Ele consegue ser um exército de rodas, por exemplo, né? Um exército de rodas. E esse exército de rodas, de alguma maneira, consegue
suportar obstáculos que uma roda não suportaria. O que que isso quer dizer? Em que alguns momentos na vida a gente precisa ter a honra de se tornar um cilindro com o irmão, ou seja, se unir ao irmão. E um, o amor, ele é, ele se revela nessa união, porque a união ela consegue dar maior sustentabilidade para a roda, né? Ela é assim como também consegue ah, consegue revelar, né, essa roda a partir de daquilo que a gente tem na semelhança, né? Então, quando a gente conhece o amor do irmão, a gente vê que não nos falta nada, entende? E que era uma mera ilusão de informação acusando em nós, tentando de alguma forma desconhecer aquilo que é um conhecimento justo sobre a luz do Espírito Santo, que todos nós, todos somos semelhantes e que qualquer confusão dessa semelhança é algum defeito, né? É alguma roda empenada, é alguma roda é, com uma certa descaracterização. É uma roda tentando se ver como um, uma outra forma, né? Tentando se ver de uma outra forma. Tentando se ver como uma coroa por aí, entende? Então, aí é que tá. O irmão nos ajuda quando o amor do irmão nos ajuda nos ajuda a ter ciência de que nós não devemos temer, porque somos iguais. A gente não deve temer a falta ou é, o, o excesso, porque o amor nos faz encontrar a solução de se consertar, porque o irmão nos dá essa possibilidade a partir do perdão e da doação, né, dos ajustes de contas. Bom, que nós todos possamos passar por esses ajustes para estarmos em união e vivermos em amor, né? Que isso possa chegar para todos nós em algum dia. E se você tá com a roda um pouco desequilibrada, né? Saiba que o mecânico Deus não vê a hora de você se entregar e escutá-lo dentro dessa perspectiva, né? Quando você o escuta, você começa a ter paciência para escutar o irmão e até mesmo amá-lo. Quando você amá-lo, você vai ver, né, que assim como você, ele também, né, carrega esse sagrado, né, o Espírito Santo. E assim como você,
ele se assemelha, né? Então, existe o tempo de perdoar, existe o tempo de eh, consertar essas coisas, né? Então é isso. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!